Oi, pessoal! Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu vou começar esse vídeo falando quem eu sou e o porquê desse canal. Já inicio pedindo desculpas. Eu não sou, nunca fui interativa de gravar vídeo, de gravar stories, então isso aqui pra mim é o meu primeiro vídeo. Então é impossível que a gente não fique nervoso, ansioso, um pouco até desconcentrado, né? Porque é algo novo, tudo que é novo deixa a gente ansioso. O porquê que eu fiz esse canal. O tema do meu canal, meu tema principal é documentar, incentivar vocês e me incentivar também no meu processo de emagrecimento. Meu nome é Juliane, hoje eu tenho 30 anos e desde que eu me conheço por gente, desde a da minha adolescência, eu tenho essa luta com a obesidade. Desde sempre, sabe? Desde a minha época da escola. E é um processo muito difícil, a gente sabe. Não é impossível, mas é muito difícil. E desde a minha adolescência eu nunca fui uma criança magra. Eu sempre fui uma criança gordinha, fortinha, aquela menininha, sabe? Mas assim, até 2019 eu vou tentar deixar umas fotos para vocês acompanhar o meu processo de ganho de peso nesse processo. Até 2019 eu ficava ali na faixa de 85 quilos. Eu tinha um corpo que naquele momento, para mim, eu me sentia bonita, apesar de algumas questões, de aquilo mexer muito com a minha autoestima, eu ainda gostava de mim. Em 2019, eu passei por alguns processos na minha vida que me abalaram, e ali eu comecei um processo de depressão, de ansiedade. Só que naquele momento eu não tinha noção disso, eu não sabia que era isso. Então eu comecei a ter várias crises de ansiedade e nessas crises eu comecei a comer compulsivamente. Eu lembro de episódios assim, sabe? E eu comecei a engordar. Comecei a engordar e assim, foi um processo muito rápido, né? Em 2000, eu lembro de vezes que eu me pesava em uma semana, aí passava aquele processo, em 2 semanas eu me pesava, eu tava com 1 quilo a mais, 2 quilos, e não conseguia perder, né? Porque e ficava naquela luta. E isso eu lembro, eu tenho isso muito claro em mim, que o meu desejo de emagrecer acabou dificultando e provocando que eu ganhasse ainda mais peso, porque a minha mente não estava boa. Na luta por emagrecer, de uma forma com o meu psicológico estando ruim, e sem ter a clareza disso, porque hoje eu tenho, mas naquele momento eu não tinha. Eu comecei a ganhar peso, ganhar. Quando eu tomei, assim, aquele choque de realidade que eu voltei em mim, eu já estava com 120 quilos, 121 quilos. E isso foi em 2020, 2021. Eu não lembro o momento exato, mas eu vou deixar umas fotinhas para vocês acompanharem esse processo na edição do vídeo. Apesar que eu não vou fazer uma super edição, porque eu ainda não tenho esse controle. Mas eu vou deixar algumas fotos para vocês conseguirem acompanhar o que eu tô falando. Então, quando eu me toquei, eu já estava com 120 quilos. E aquele desespero por emagrecer, não sei se vocês que já viveram essa luta, pensam assim também. Mas antes eu tinha aquele pensamento de tipo assim, vou começar a minha dieta na segunda. Às vezes era, por exemplo, quarta-feira dessa semana, e o meu plano era começar a dieta na segunda, então eu passava o fim de semana todo comendo e comia demais, porque na minha mente, na segunda-feira eu ia começar e eu ia precisar cortar tudo. Então, se eu precisava cortar tudo na segunda-feira, eu tinha que me despedir, né? Porque a comida naquele momento era o que me trazia prazer, era só aquilo que me trazia prazer. Então, eu queria comer tudo, comer muito, porque na segunda começava a dieta. Só que aí, por algum motivo, não começava na segunda. E aí, era mais uma semana comendo errado para começar na próxima segunda. Aí, quando eu me dei conta, eu já tava na casa dos 120, 122 quilos. Aí, nesse momento, eu consegui dizer assim, para, esquece um pouquinho o desejo de emagrecer, porque nesse momento eu não tô bem, eu preciso me cuidar para eu conseguir emagrecer. Quando eu consegui pensar assim, me frear um pouquinho,
eu parei de ganhar peso. Eu estagnei ali. Mas sempre aquele desejo de emagrecer, né? Porque não é o que me faz bem. Eu não me sinto bem desse jeito. Até que eu comecei a fazer meus exames e eu vi que eu já tava com algumas alterações, né? Alterações no açúcar, já tava ali no pré-diabetes, colesterol alto. Em 2023, eu comecei a ter crises de ansiedade muito sérias. E não sei, aquela associação dos sintomas da crise da ansiedade fez com que eu procurasse um cardiologista. E ele falou, olha, a estrutura do seu coração é normal, mas você precisa emagrecer, porque a obesidade é uma das doenças mais prejudiciais ao ser humano, porque com ela acarreta várias outras doenças e faz muito mal ao coração. Então, eu procurei um nutricionista naquele momento, comecei a ir para academia, consegui perder um pouco de peso. Aí depois aconteceram algumas coisas na minha vida e eu acabei deixando de lado e voltei, né? Mais um processo que eu iniciei e parei. Mas esse ano de 2025, eu disse não. Esse ano de 2025 é o ano de mudança na minha vida. É o ano de mudança. É o ano em que eu vou fazer diferente, porque eu preciso. Desculpa. Não é só porque eu quero, é porque eu preciso, além de querer muito. Então, desde o dia 2 de janeiro, eu estive o meu peso mais alto. Tive o meu peso mais alto nesses últimos momentos. E, se eu não me engano, foi 130 quilos. Eu vou deixar a foto aqui, porque eu tenho uma balança aqui em casa, então eu sempre estou acompanhando esse processo. Cheguei a esse peso. E isso foi assustador. Por quê? As roupas que eu comprei depois de estar gorda, já não está dando, já não estava dando. A minha saúde extremamente debilitada. Eu mal conseguia fazer o básico, que é subir uma escada, que é vestir uma roupa, que é falar por muito tempo. Porque se eu estivesse gravando esse vídeo há 3 meses atrás, eu não conseguiria estar falando. Porque até o ato de falar era algo muito difícil. Então, esse ano eu disse, não, chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer diferente, e diferente de uma forma que eu não quero um emagrecimento imediatista. Não quero um emagrecimento imediatista, porque todo emagrecimento muito rápido, ele é muito complexo, ele é muito doloroso, e a gente sabe que os riscos de voltar a ganhar é muito grande, mas isso é um assunto para um outro momento. Mas finalizando esse vídeo de hoje, a minha história, eu fiz esse canal com a intenção de me incentivar e incentivar vocês, pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Mas, então, desde o dia 2 de janeiro, eu comecei esse processo. De lá para cá, eu consegui eliminar 12 quilos. Acredito que foram 12 quilos. Mas eu vou deixar certinho aqui porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que atualmente eu estou com 118 quilos. E isso já trouxe uma diferença na minha vida que vocês não têm noção. Eu ando melhor, eu falo melhor, eu respiro melhor, eu durmo melhor. Então, assim, o processo de emagrecimento, ele traz tantas coisas boas para a vida da gente, que às vezes a gente se pergunta por que é um processo tão difícil, né? Porque é tão difícil se manter. Mas esse canal tem esse intuito de nos incentivar. A obesidade é uma doença, não é uma doença fácil, é uma doença muito delicada, é uma doença crônica. Quem tá falando isso não sou eu, porque eu não sou especialista. Mas por isso ser uma coisa que me afetou a vida toda, a gente vai pesquisando muito, estudando, acompanhando pessoas que falam do assunto. E hoje já é estabelecido que a obesidade é uma doença e toda doença precisa ser tratada com especialistas, mas principalmente a nossa mente. Principalmente a nossa mente. Eu entendi que esse processo de emagrecimento que eu estou fazendo no momento vai ser para sempre. Para sempre. Então, por isso que eu quero um processo com tranquilidade, com respeito. Eu não quero emagrecer 10 quilos em um mês, porque eu sei que isso não é saudável.
Se eu precisar emagrecer 1 quilo por mês, vai ser o que eu vou emagrecer, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que eu sigo e ela sempre, acho que é no Instagram, e ela sempre fala assim, o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. Agora a gente pode escolher como esse tempo vai passar pra gente, né? Porque, por exemplo, às vezes você acha um absurdo emagrecer 1 quilo por mês. Mas imagine, se você emagrecer 1 quilo por mês, em um ano você consegue emagrecer 12 quilos. E se você não emagrecer nada? Se você não fizer nada, provavelmente você pode ganhar 1 quilo por mês. Então, no final do ano, você pode chegar lá com 12 quilos a mais ou 12 quilos a menos. E aí? Qual a sua escolha? Entende? Então, vamos nessa. Eu convido você a me seguir, a estar nesse canal. É tudo muito novo para mim, mas eu pretendo estar postando, fazer um diário, postando minha alimentação durante o dia, como está sendo esse processo para mim, tudo direitinho. E convido você a estar aqui comigo nesse processo, assim incentivar. E se você quiser deixar um comentário, para mim eu agradeço. Tchau, tchau.